Capítulo 4. Governando e reinando em comunhão com Deus. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Esse versículo significa que cada um de nós que nasceu de novo e recebeu a vida de Deus tomou posse da dignidade real. Fomos aceitos por Ele como príncipes no reino da própria vida. Não somos mais servos do reino da morte espiritual, mas passamos do domínio de Satanás para o das coisas sobrenaturais ou celestiais. O homem não foi criado para ser escravo, mas para reinar em vida. Ele foi criado à imagem e semelhança do Todo-Poderoso e poderia ter permanecido na presença de Deus, sem qualquer complexo de inferioridade. Vejamos o que diz o Salmo 8, 4, 5. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Em algumas traduções, há um número ou uma letra junto à palavra anjos nessa passagem. Se você procurar nas notas de rodapé da sua Bíblia, verificará que o termo em questão é Elohim, o mesmo usado para o nome de Deus. Realmente, diz a Bíblia hebraica nesse mesmo versículo: contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste. Isso significa que Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que nos parecêssemos com Ele. O Senhor criou Adão com um intelecto tão poderoso que foi possível um homem dar nomes a todos os animais, vegetais e frutos, e ainda descrever-lhes as características. Enfim, Deus criou o ser humano para pertencer ao domínio divino. Nos primeiros capítulos de Gênesis, Elohim é um nome dado para designar Deus. O nome, portanto, foi criado à semelhança de Elohim, com a vida divina dentro de si. O Senhor criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. A palavra hebraica traduzida como fôlego é a mesma traduzida como vida em todo o Antigo Testamento. O Pai tomou algo de si mesmo, o seu espírito, e colocou no homem. Você pode observar essa vida plenamente manifestada no ser humano, em seu espírito, em sua alma. Mesmo que o homem tenha morrido espiritualmente, é possível testemunhar essa vida em seu corpo. O Senhor fez o homem como seu substituto na terra e constituiu-o como rei para governar tudo o que tem vida. Adão era o Senhor, vivia no reino de Deus e receberá a autoridade do Criador. O Senhor é a palavra de fé. Tudo o que tinha a fazer, ele realizou pela sua palavra. Por exemplo, disse: haja luz e houve luz. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, exceto Adão. Realmente o Senhor é a palavra da fé. De igual modo, criou um homem de fé, o qual vive no domínio criativo de Deus. Por que isso? O ser humano possui a mesma autoridade que o Senhor. Quem pode negar essa verdade? Infelizmente, o homem perdeu sua privilegiada posição por ter cometido uma traição contra o Altíssimo. E, como resultado, foi-se dele o domínio sobre todas as obras das mãos divinas. Foi-lhe arrancado tudo na queda. Com isso, foi retirado dele também o domínio sobre o seu espírito e sua alma. Os historiadores sabem muito bem que os seres humanos, onde quer que se encontrem, lutam para se recuperar esse domínio. Esse é um dos fatos mais notáveis da nossa história. Primitivos ou civilizados, todos os povos procuram reaver a posição ocupada por nossos pais no Éden. Não há um povo que não tenha um passado áureo e não possui esperança em um futuro melhor. Esse anseio é universal. A razão disso é que o homem foi criado para ter domínio sobre as obras das mãos divinas. O homem tem horror à escravidão e contra ela ele tem lutado. Ele anela recuperar o senhorio sobre o mundo físico e sobre o seu espírito e sua mente.
Esse antigo desejo de recuperar o domínio que Adão entregou ao diabo no Éden é visto nas oferendas, nos rituais sanguinolentos e nos sacerdócios tribais. Se você estudar a história, verificará que o sangue humano não era aprazível para povo algum. Então, por que muitos o bebem? Em sua ignorância, eles fazem isso para serem como Deus, acreditando que se tornarão imortais e eternos. Como se pode perceber, o anseio da imortalidade no domínio físico está muito bem assentado no coração do homem. Alguns povos tomam um animal ou até mesmo um homem e colocam-no sobre o altar para oferecê-lo ao seu Deus ou aos seus deuses. Enquanto fazem isso, acreditam que as oferendas os tornam semelhantes a Deus. Muitos dizem: se bebermos sangue humano ou animal, beberemos o do próprio Deus. Se bebermos o bastante, seremos o próprio Deus. Por que você acha que esse tipo de pensamento está no coração e na mente de alguns povos? Isso ocorre desde o princípio. Você se lembra dos dois primeiros filhos de Adão e Eva? Ambos levaram oferendas ao Senhor. Uma foi rejeitada e outra aceita. A oferta recebida, a de Abel, era constituída de sangue, enquanto que a rejeitada de Caim era de frutos e vegetais. Então perceba que, na mente dos povos considerados primitivos, o sangue tem a ver com a recuperação do senhorio humano sobre a terra. E, em certo sentido, assim o é. Afinal, como diz a Bíblia, sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. No entanto, o único sangue que pode redimir pecados é o de Cristo. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia, disse, Mateus 26, 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Com essas instruções, o Senhor quis dizer que, quando comemos do pão e bebemos do cálice, estreitamos a nossa comunhão com Ele e identificamos-nos com Deus. Verdadeiramente, fazemos-nos com Ele. Visto que muitos povos antigos não foram instruídos a respeito do verdadeiro sentido da comunhão com o Altíssimo, enveredaram-se pelo canibalismo. Não porque gostavam do sangue humano, mas porque acreditavam que se comesse a carne e bebesse o sangue dos seus semelhantes, tornar-se-iam como Deus. Essa fé universal é um clamor para que o Todo-Poderoso restaure sua comunhão com o ser humano. O homem acredita que a comunhão com Deus irá restaurar-lhe o domínio perdido. Graças a Deus, porque é isso mesmo que ocorre. O homem não gosta de perder, quer vencer a morte, temendo as doenças e o término da própria vida. Sonha com a imortalidade. O homem acredita que de alguma maneira Deus irá resolver-lhe o reino perdido. Digo, Deus irá devolver-lhe o reino perdido. É por isso que há no coração de todo ser humano um clamor muito forte para que sua comunhão com a divindade seja restabelecida. Essa comunhão é plena e perfeitamente tipificada pela encarnação de Cristo. Eis porque o Senhor Jesus veio a este mundo. Ele era o Deus encarnado. Jesus era a perfeita união entre Deus e o homem. Ele era primeiro um ser divino. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas ele veio e habitou entre nós. Então, João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo era Deus encarnado. Ele, por conseguinte, foi um ser divino humano. Com base no que Jesus fez, isto é, a partir de seu sacrifício vicário, Deus pôde redimir-nos de nossos pecados. O Senhor Deus redimiu-nos
da morte espiritual e comunicou-nos toda a sua natureza. Ele deu-nos a vida eterna, sua própria vida, e assim fez-nos membros de sua família, para que possamos chamá-lo de Pai. Escreveu Paulo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Não há razão para dizermos, pois, que Deus é uma criatura que se encontra longe de nós. Ele é o nosso Pai. Pode ser Deus para o mundo, mas é Pai para mim. No novo nascimento, somos levados a ter uma comunhão vital com Jesus Cristo. A maioria das pessoas pensa que tudo que adquirem ao nascerem de novo é o perdão dos pecados. Muitos membros do Evangelho pleno não sabem, por exemplo, que o novo nascimento é real participação da natureza divina. Não sabem ainda que são filhos e filhas de Deus tanto quanto Jesus. Eles têm apenas um vago conceito de que o Altíssimo tem feito do que Deus representa para eles, do que são para o Pai. Em primeiro lugar, Jesus foi divino, depois humano. Na carne, ele foi um ser divino humano. Quanto a mim, sou humano como você, mas renasci de Deus. Dessa maneira, tornei-me um ser humano divino. Deus vive em nós. A natureza que Deus nos tem proporcionado por meio do novo nascimento devolve-nos a autoridade perdida que tínhamos no Éden. Raras vezes nós a temos conhecido ou pregado sobre ela, no entanto, precisamos ter coragem para assumi-la. Causa-nos espanto o que disse Smith: sou 1000 vezes mais poderoso no interior do que no exterior. Ele estava consciente de que era um ser humano divino e de que a parte divina era realmente 1000 vezes mais poderosa do que a humana. Leiamos agora algumas passagens para que você se conscientize de que Deus vive em você. João 14, 15 e 16. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo provavelmente inteirara-se de que os irmãos de Corinto não haviam compreendido o que ele estava dizendo acerca da nova natureza. Por isso, resolveu escrever-lhes uma segunda epístola e ser mais detalhista acerca do assunto. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça, por que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6, 14. Como você pode ver, o crente é chamado de justiça e o descrente de injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas? Agora o crente é chamado de luz e os descrentes de trevas. 2 Coríntios 6, 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Finalmente, o cristão é chamado de Cristo e o descrente de Belial. Eis que somos. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Sua cabeça não pode ser conhecida por um nome e o corpo por outro, não é verdade? Por acaso, você pode chamar o seu corpo de José e o seu dedo mínimo de Maria? Seu dedo mínimo tem o mesmo nome que o restante do seu corpo. Afinal, trata-se do mesmo corpo. É com muita razão, pois, que Paulo chama os membros do corpo espiritual do Senhor de Cristo. Quanto aos incrédulos, trata-se de Belial. 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus.
vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Lembremos-nos mais uma vez do que o apóstolo afirmou em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo quer que compreendamos muito bem esse ponto. Tenho o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo habitando em mim. Antes, desconhecíamos essa verdade, andávamos muito preocupados com as coisas efêmeras da vida para nos ocuparmos com a realidade eterna. No entanto, são justamente essas verdades que nos farão senhores e irão capacitar-nos a recuperar o domínio perdido no Éden. Comece, pois, a pregar sobre isso, e você verá como muitos cristãos irão olhá-lo com espanto. Ele está em mim e em você. No novo nascimento, participamos da natureza divina. Por isso, temos uma comunhão vital com Deus. Somos templo do Deus vivo e agora participamos da sua natureza. Voltemos, pois, no Antigo Testamento. A presença de Deus, chamado de Shekinah pelos judeus, estavam somente no Santo dos Santos. Pelo menos uma vez por ano, todo homem em Israel era obrigado a apresentar-se no templo de Deus, construído por Salomão. Como Deus não havia mais habitava mais nos israelitas, estes tinham de ir onde o Senhor se encontrava. Eis porque temos a melhor aliança estabelecida sobre as promessas. Hebreus 8:6. Não havia quem ousasse aproximar-se do Santo dos Santos, exceto o sumo sacerdote. Se outros tentassem fazê-lo, cairiam fulminados. E o sumo sacerdote somente o fazia depois de ter vertido o sangue de animais para expiação dos pecados. Muitos pensam que quando Jesus bradou na cruz, está consumado, referia-se à nossa salvação. Não. Nossa salvação não se consumou quando Jesus morreu. Recordemo-nos do que ele disse a Maria. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Pouco depois apareceu aos discípulos que tiveram medo, pois pensavam tratar-se de um fantasma. Eis que lhes falou o Senhor: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24:38 e 39. Qual a razão, pois, de Jesus ter proibido Maria de tocá-lo em primeiro momento e mais tarde ter levado seus discípulos a fazê-lo? A resposta está nas palavras dele dirigidas a Maria: Eu ainda não subi ao Pai. A salvação, portanto, não se completaria até que ele subisse e entrasse no Santo dos Santos para garantir-nos a redenção eterna. Por conseguinte, quando Cristo gritou, está consumado, falava a respeito da antiga aliança, a qual se encerraria com a morte dele. Ao bradar, o véu que se separava o lugar santíssimo das outras dependências do templo rasgou-lhe de alto a baixo. O historiador judeu Flávio Joséfo informa-nos que o véu do templo tinha 3,48 metros de comprimento por 6,96 metros de largura. Sua espessura era de quase 9 centímetros. As escrituras, como você sabe, relatam-nos que o véu foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. Sim, de alto a baixo. Isso significa que um anjo ou outro ser celestial pegou na parte superior do véu e rasgou-no até embaixo. E dessa forma, o caminho ao Santo dos Santos foi aberto a toda a humanidade por meio do sangue de Jesus. Deus então saiu de um santuário terreno e feito por mãos humanas para habitar em nós. Você é o templo onde permanece a Shekinah da presença de Deus. O que
parecia impossível aconteceu. Louvado seja Deus. O texto de 2 Coríntios 6,16 diz: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eis mais alguns fatos importantíssimos concernentes a essa realidade. 1 João 4:1 a 4. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes conhecido, já tendes vencido, porque o maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Somos de Deus, nascidos dele, somos seus filhos. 1 João 3, 1, 2. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 5, 1, 2. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Agora somos filhos de Deus, permanecemos a família dele e estamos em comunhão com ele. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Às vezes perguntamos, se já vencia os agentes do mal, por que ainda tenho tantos problemas com eles? Porque nos esquecemos de que estamos em Cristo e de que fomos autorizados por Deus para governá-los. Lembre-se de que estamos falando de reinar verdadeiramente como reis nessa vida. Satanás foi derrotado. Quando Jesus andava neste mundo, não perdeu uma batalha sequer contra os seus inimigos. E após ter cumprido todas as exigências da justiça divina na cruz, enfrentou o diabo no próprio terreno dele. Lá despojou o adversário de toda a sua autoridade. Assim, o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse 1,18, Jesus afirmou: E o que vive? Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. De quem o Senhor tomou essas chaves? De Satanás. Ele retomou o domínio e a autoridade que tinham sido entregues por Adão, ao adversário no jardim do Éden. Agora, todo homem, toda mulher que aceita Jesus, identifica-se com ele. Cristo fez isso por você e por mim. Ele agiu como nosso substituto. Satanás pode gritar o quanto quiser. Ele já está vencido. Resista a ele. Não permite que ele amedronte você de maneira alguma. Resista com fé e com Cristo Jesus.